Olá, eu sou o Fernando Rocha. Você sabe, esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Álcool, todo dia ou todo final de semana. Qual o limite seguro para o consumo das bebidas alcoólicas? Existe esse limite? Quem responde a pergunta que dá título ao episódio dessa semana é o meu querido amigo médico cardiologista e nutrólogo, doutor Daniel Magnoni. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? É um prazer estar com você discutindo esse assunto, álcool no dia a dia, como, quando, onde, por quê. É um tema que mexe muito com o coração das pessoas, mexe com interesses em estilo de vida saudável, longevidade, qualidade de vida. Nós vamos poder falar muita coisa interessante para os nossos ouvintes aqui. Doutor, o álcool ele tem uma importância social, econômica muito grande, né? Ele permeia os nossos relacionamentos, né? Os bares pela cidade. Existe um limite saudável desse consumo alcoólico? O senhor, além de cardiologista, também é nutrólogo. Qual é, na opinião do senhor, o volume dessa dosagem? Olha, antes de mais nada, a gente tem que começar de uma premissa. Nada deve ser proibido. A quantidade que faz mal. Açúcar, sal, gordura. Um dos grandes erros que o profissional de saúde tem é proibir. O importante é educar, atualizar, ensinar, nortear. Vários verbos aí que se aplicam. O álcool, Fernando, está junto com o homem desde que ele se fez homem. Muito antes do fogo, ele já fermentava algum suco de frutas e utilizava na alimentação, numa festa, numa comemoração, antes e depois da guerra, nos acasalamentos e tudo mais. O álcool foi evoluindo e hoje nós temos uma família imensa de possibilidades. A cervejinha, a pinga, a cachaça, o uísque, vodka, pisco, vinho e vai por aí afora. As pessoas utilizam o álcool, às vezes, de uma forma exagerada. Jovens, no início da vida social fora de casa, pessoas no dia a dia. E aí sempre vem aquela pergunta: doutor, eu ouvi falar bem do vinho, agora estou falando bem da vodka, eu devo tomar? Eu te digo uma coisa, nós não devemos proibir e também não devemos indicar o álcool como tratamento de nada. Apesar que nós podemos discutir daqui a pouco alguns trabalhos científicos muito importantes sobre álcool e prevenção de doenças. Agora, a dose. Nós não temos todo mundo a mesma idade, sexo, altura e peso. Varia de um para outro. O hábito leva a uma possibilidade de um consumo maior. A função hepática, a superfície corporal. Então, as pessoas gostam de pedir para nós, médicos, doutor, quanto que eu posso tomar de uma cerveja, de um vinho, de um uísque? Eu acho que a dose que te faz bem, que não faz você perder a sua sensibilidade psicológica, o controle dos seus movimentos, o controle do teu raciocínio. Agora, tem trabalhos, Fernando, que falam que 1 ou 2 cálices de vinho, 2 cervejas, 1 dose de uísque, isso vai variar, né? Então não vamos querer equalizar, matematizar o consumo. A pessoa tem que primeiro entender que o álcool vai mexer nos seus sentidos, que o álcool pode levá-lo a perder o controle motor numa direção, ou então perder o controle emocional num relacionamento. Esse é o limite. Quando você percebe que você não é mais senhor das suas ações, você tem que parar. Talvez um pouquinho antes disso, né? Quando a gente fala assim, álcool todo dia, claro que a gente está falando de parcimônia, a gente está falando de equilíbrio, a gente está pensando aí em encontrar uma dose certa. Mas quando a gente fala assim, não, todo fim de semana, muitas vezes a gente pode estar falando também em um certo exagero. Fala, não, então aí é fim de semana. Aí é aquele famoso pé na porta, né? É verdade. Eu diria a você, quem está habituado social e culturalmente a tomar um cálice de vinho no almoço e no jantar, pode continuar. Eu conheço muitos empresários europeus, até familiares, que estão habituados a no almoço um cálice de vinho, no jantar uma cerveja ou um cálice de vinho. Isso aí não vai mexer em nada no seu dia a dia. Agora, sair
beber um aperitivo, uma caipirinha, depois passar para uísque, depois para vinho, isso já está abusado, né? E também tem outra coisa, sabe, Fernando, que a gente no passado se enganava e hoje precisamos ter muito cuidado. Não vamos reduzir a dose somente porque é mulher, né? Então, eu me lembro que eu, como cardiologista, estou falando muito tempo atrás, tá? Então, data vênia, eu não sou culpado, né? Há uns 15 anos atrás, a gente falava 2 cálices de vinho para o homem e 1 cálice de vinho para a mulher. 2 latas de cerveja para o homem e 1 lata de cerveja para a mulher. Pensando naquela história do álcool reduzindo a hipertensão, né? Não tem nada disso também, tá? Mulher, sexo, peso, autoridade igual ao homem, pode consumir a mesma coisa que o homem. Doutor, agora vamos chegar num consenso aí desse limite do final de semana. Igual o senhor falou, não, durante a semana, ali aquele limite saudável ali, né? Uma dose. Então, tem o equilíbrio já natural nessa rotina alcoólica, fazendo aqui entre aspas com a mão, durante a semana. Mas no final de semana dá pra gente estabelecer um limite assim que poderia ser autorizado pelo médico? Não recomendado, mas pelo menos autorizado? Difícil, Fernando, você está me colocando numa saia justa. E se eu não sou um cara mais habituado a você em me entrevistando, eu ia escorregar. Ia falar, olha, 3 cervejas, 4 caipirinhas, não vou te dar essa dose, não existe isso. O limite é você se conhecer, é você se entender. Você está no barzinho, na happy hour, você tem que voltar para casa. Você tem que conversar, ter alegria e um pensamento lúcido. Quando você percebe que isso não é mais possível, para. Sim. Se você for dirigir, nada. Não beba nada. Porque além do risco inerente do álcool na direção, existe também que a partir de 2 copos de vinho, 2 taças de vinho, você já vai ser flagrado numa batida policial. Então, não beba nada. Doutor, muito se fala também da mistura de bebidas, né, que acaba potencializando o efeito do álcool ou até dando um revertério. Bebida combina com a outra ou tudo mistura dentro do estômago? Tipo, misturar destilado com cerveja? O que o senhor pensa sobre isso? Essa aí é uma crença popular, tá perto daquela, o engove antes e o engove depois, que muita gente tomava, talvez eu e meus amigos, você é um pouco mais jovem, mas antes de uma baladinha era um engove antes e um engove depois. Nada provado, tá? A mistura não é maléfica. É uma somatória. Então, você consegue tomar 10 cervejas? Não. Mas a pessoa consegue 2 caipirinhas, 5 cervejas e uma vodka. E aí, talvez a mistura saia da rotina, saia da mesmice e você ingira mais. Mas tudo é álcool. O que interessa é a concentração. Você veja, um vinho tem em torno de 14%, 12%, 13%. A cerveja desce para 6%. Se você for pensar em porcentagem, gramas de álcool, em 100 ml de cerveja, você teria 6 gramas de álcool a 6%. Em 100 ml de vinho a 14%, você teria 14 gramas. Então, não é a mistura de uma cerveja e um vinho que vai te fazer mal. É a somatório das gramas de álcool que você consome. Mesmo porque o fígado não tem paladar, né, doutor? Não. Ele não vai distinguir ali. Está sendo metabolizado pelo fígado. O que acontece é que a velocidade de metabolização vai variar pela idade, pela obesidade, pelo consumo regular e mais habituado. Então tem gente que 3 doses do uísque não faz efeito, e tem outras pessoas que a primeira dose ele já perde a noção dos sentidos. É um conhecimento de cada um, é o bom senso e a real situação da pessoa naquele momento. Você está em casa, você e a Júlia e um outro casal, vocês vão conseguir tomar tranquilamente 2 garrafas de vinho. Agora, você, a Júlia e um outro casal num restaurante não vão poder sair dirigindo, não é verdade? Então, essa dose também é onde você está. Doutor, a questão do vinho aí, né, que o senhor está falando, o vinho associado também à longevidade, associado também à dieta mediterrânea, que o senhor tanto gosta. O que há de impactante aí no vinho sendo ingerido com frequência durante um bom tempo, todos os dias, aquela tacinha de vinho famosa da dieta mediterrânea, a longevidade dos povos mediterrâneos? Primeiro,
Eu mesmo já falei muita coisa errada sobre a palavra dieta mediterrânea. Vamos falar em estilo de vida mediterrâneo, e eu vou dar agora uma aula comparando o estilo de vida atlântico com o mediterrâneo. Olha só que interessante, né? Que a mesma conotação do estilo de vida da área mediterrânea, você também pode colocar nos povos franceses, espanhóis, que vivem no Atlântico e nos escandinavos, né? O álcool, vamos começar pelo álcool. O álcool, numa dose baixa, ele é um vasodilatador. Como tal, numa dose pequena, ele seria benéfico para a hipertensão. É um remédio que abaixa a pressão. Quando você mistura o álcool com o suco de frutas e, por muitos anos, a longo prazo, regular e moderadamente, você associa uma substância ao que relaxa e diminui a pressão com uma outra que teria atividades benéficas na prevenção da oxidação. Então, não necessariamente o vinho, mas um destilado de morango, um destilado de pitanga, um destilado de alguma fruta vermelha, jabuticaba, por exemplo, também teria benefício nesse aspecto. É que o álcool faz parte de sob o sol da Toscana, comer, amar e rezar. Tem muito romantismo envolvendo o vinho na região mediterrânea, que é boa, né? Mas não esqueça que se for lembrar do vinho Comer, Amar e Rezar, ou Sob o Sol da Toscana, as duas atrizes andavam bastante, comiam frutos do mar, tinham um momento de vida muito relaxante, estavam repensando a sua vida, muitas frutas, legumes, verduras, liam muitos livros, né? Se você for lembrar desses livros, é exatamente isso, né? Então, Fernando, vinho, um estilo de vida associando atividade física, alto consumo de fibras, baixo consumo de gordura saturada, relativo baixo consumo de sal, estaria inserido num estilo que seria bom para a longevidade. Basicamente é isso. Agora, se você estivesse no norte da Europa, me perguntaria, e Daniel, e a dose de vodka, uma pequena dose todo dia? Também relaxa, né? Relaxa, reduz a pressão arterial e é benéfico. Então, quando a gente fala em alimentação, vamos voltar ao começo do programa. Nada é proibido. Tudo é relativizado. Doutor, a gente fala muito bem do vinho, o senhor colocou nessa lista aí também a vodka, mas tem algumas bebidas que estão na outra ponta da lista. Por exemplo, a cerveja. Falam da cerveja que ela é o pão líquido, carboidrato, caloria vazia. É isso tudo mesmo? Dá pra gente falar de uma bebida melhor que a outra ou pior que a outra? Olha, vou te contar uma coisa. Existem uns trabalhos, principalmente no norte da Europa, associando nas maratonas, sabe, que de vez em quando passa e toma um copinho de um hidratante, o consumo de cerveja. Teria pouco álcool, calorias de rápida metabolização. Então, muitas maratonas já foram corridas tendo como hidratante a cerveja. A cerveja teria mais caloria, né? Porque tem mais carboidrato. Nos Estados Unidos, é comum ver as pessoas, principalmente depois da prova, tomando a cerveja ali, a distribuição de cervejas, né? Por causa do carboidrato e por causa da hidratação? Exatamente. Você vê uma cerveja com 6% de álcool, tem 100 gramas e 100 ml. Um uísque teria 23 gramas, quase 4 vezes. E o vinho, 12 a 14 gramas, o dobro. Então você consegue, no mesmo volume, quer dizer, no hidratante, ter um pouco de carboidrato, né, o açúcar da cerveja, e baixo álcool. Pode ser usado. Agora aproveitando um pouco, estamos falando com um cardiologista, mas aproveitando também o nutrólogo, quando a gente fala em luta contra a balança, quando a gente fala em regime, o álcool aí já entra como um grande adversário dessa luta contra a balança, né, doutor? Sim, olha, recapitulando para quem nos está ouvindo, carboidrato é 4 calorias por grama, gordura é 9 calorias e o álcool são 7 calorias. Então, se você quer fazer um regime e você quer perder peso e as pessoas da área de saúde conversam com você, o médico, o nutricionista, em reduzir a ingesta calórica, lógico que você vai ter que reduzir bastante a ingesta de qualquer tipo de álcool. Você vai reduzir a ingesta de carboidratos, de gorduras, a proteína tem 4 calorias, então não tenha dúvida, quando os pacientes me procuram para reduzir o peso, pelo menos numa fase inicial, a gente até tira o álcool do dia a dia dele, porque nós queremos economizar, reduzir a oferta de calorias. Então o álcool, 7 calorias é bastante, tá? 7 calorias, exatamente.
Pensa o seguinte, uma cerveja tem 300 ml. 300 ml é 6%, dá mais ou menos 18 gramas, né? 18 vezes 7 são 120 calorias, 110 calorias numa cervejinha de 300 ml. Bastante. Doc, caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio, vamos voltar na pergunta para fazer um fechamento aqui. O título é esse, álcool todo dia ou álcool todo final de semana. Eu acho que o que dá para a gente concluir é que essa é uma escolha muito pessoal, né? Olha, eu diria para você, nutrição sem fake news. É uma palavra de ordem que pode ser usada, e vocês devem procurar, que não está ouvindo, locais onde você possa discutir nutrição sem fake news. E o programa hoje está muito bom nesse aspecto também, Fernando, porque se ouve muita barbaridade em termos de indicar vinho para reduzir doença cardiovascular, uma barbaridade, né? Então, a nutrição sem fake news é exatamente isso que você está falando, Fernando. É você educar, ensinar, colocar à luz das verdades científicas aquilo que pode ser útil em termos de estilo de vida, prevenção de doenças, melhorar o nosso dia a dia, reduzir pesos, reduzir hipertensão e o consumo de álcool. Tem que ser discutido à luz da nutrição sem fake news, muito, muito objetivamente, Fernando. Exatamente. Sem nenhuma restrição de opiniões, e entendendo aí o que o senhor falou no início. Olha, não vamos proibir, vamos tentar entender a medida possível, né? Aliás, o podcast se chama Na Medida do Possível ou Quase. Doutor Daniel, muito obrigado pela participação. Sempre uma alegria conversar com meu querido Doc. Valeu! Obrigado a você por mais essa oportunidade. Eu percebi que hoje o programa, passou rápido, né? Mas o tema foi muito preciso. Fernando, parabéns pela escolha do tema e um abraço a todos vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até semana que vem.